Atenção para você que está vendo esse vídeo agora sobre reciclagem. Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito do litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui gravando essa videoaula para levar uma informação importantíssima aos senhores, senhoras e senhoritas sobre a CNH definitiva. Caiu uma questão na prova do aluno? Quando o condutor terá que fazer o curso de reciclagem? Sempre que tiver a carteira suspensa. Lembrando que a CNH definitiva é a CNH definitiva, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ela pode ser suspensa e até cassada. Na CNH definitiva, hoje, na atualidade, a pessoa que tem a Carteira Nacional de Habilitação, ele tem 40 pontos. 40 pontos. Antes do dia 12 de abril de 2021, a pessoa habilitada que somasse 20 pontos teria a carteira suspensa, dependendo da infração, por um mês, 3 meses, 6 meses, até um ano. Isso mudou no dia 12 de abril de 2021, a Lei 14.071. Mudou, alterou essa regra. Hoje, então, nós, como motoristas, atenção pessoal de casa, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, desligue o microfone, por favor. Então, agora nós temos 40 pontos. 40 pontos, isso. 4 categorias de infrações de trânsito: leve, média, grave e gravíssima. Na leve, o condutor perderá 3 pontos. Na média, perderá 4. Na infração grave, 5 pontos. E na gravíssima, 7 pontos. Então, todo condutor habilitado no Brasil que somar 40 pontos no prontuário, né, terá a carteira suspensa por 6 meses. Por exemplo, ele foi encontrado estacionado na calçada, perdeu 5 pontos. Ele foi encontrado estacionado a menos de 5 metros da esquina, perdeu mais 5 pontos, já formou 10. Ele foi encontrado dirigindo com o braço para fora, mais 4 pontos, 14. Ele foi encontrado dirigindo de chinelo, mais 4 pontos, 18. Ele foi encontrado com o carro estacionado na faixa de pedestre, mais 5 pontos. Então ele tem o hábito de cometer infrações leves. Um exemplo de infração leve: ele foi encontrado conversando, 3 pontos. Uma outra situação, o carro dele estava estacionado na contramão, mais 3 pontos. Ele foi notificado porque o veículo estava estacionado parado em cima da faixa de pedestre, mais 4 pontos. Então, o motorista que tem o hábito no Brasil de cometer infrações leve, média e grave, leve, média e grave, leve, média e grave, terá o direito de dirigir suspenso por 180 dias, 6 meses, e terá que fazer o curso de reciclagem. Durante 6 meses, ele não pode ser encontrado dirigindo. Isso. Agora, cai para 30 pontos. Todo condutor habilitado no Brasil que cometer uma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses quando somar 30 pontos. Por exemplo, o condutor furou o sinal vermelho, uma infração gravíssima, 7 pontos. Foi encontrado com o passageiro sem o cinto de segurança. Lembrando que o passageiro é tua responsabilidade. Artigo 167. Conduzir veículo automotor, deixar condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança é uma infração grave. Ter o passageiro sem cinto de segurança, 5 pontos na tua CNH. Então, 7 com 5, somou 12. Isso. Aí, ele foi encontrado estacionado em cima da faixa de pedestre. Mais 5 pontos, 17. Foi encontrado estacionado a menos de 5 metros da esquina. Mais 5 pontos, 22. Foi encontrado dirigindo com o braço para fora. Mais 4 pontos, 26. Foi encontrado dirigindo de chinelo. Somou mais 4. 30 pontos. Carteira suspensa
6 meses, 180 dias. Cai para 20 pontos todo condutor habilitado no Brasil que cometerem 2 infrações gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses quando atingir 20 pontos. Por exemplo, furou o sinal vermelho, 7 pontos na habilitação. Foi encontrado em seu automóvel criança sem cadeirinha, mais 7 pontos, 14. Aí ele foi encontrado estacionado na calçada, mais 5 pontos, 19. Pessoal da sala de aula, tem alguma infração de trânsito aí na página 22 que diz que o condutor perde 1 ponto? Não existe infração de trânsito que perca 1 ponto? Não, né? Só 3, 4, 5 ou 7. Então, com certeza, esse condutor, nesse exemplo que eu estou dando, do motorista, furou o sinal vermelho, 7 pontos. Criança sem cadeirinha, mais 7. Estacionado na calçada, mais 5, 19. Então, ele vai estourar os 20 pontos. A próxima infração. Ele esqueceu o documento. Todo condutor habilitado, atenção, senhoras e senhores, todo condutor habilitado, quando abordado por um agente de trânsito, e naquele exato momento que for solicitados os documentos pelo agente e ele não apresentar os documentos, é uma infração leve. Esqueceu a carteira em casa, a carteira de habilitação. Lembrando que hoje a habilitação e o documento do carro pode ser digital, mas você esqueceu o celular em casa com a carteira digital. Então o carro vai ficar retido, você vai ficar retido até apresentar os documentos. Quando os documentos forem apresentados, o condutor será liberado com 3 pontos na carteira, multa de R$ 88. Então, 19 com 3, 19, 20, 21, 22, estourou a pontuação. Repetindo, condutores habilitados no Brasil que não cometerem nenhuma infração gravíssima, mas somar 40 pontos, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Condutores habilitados no Brasil que cometerem uma gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses quando atingir 30 pontos. Condutores habilitados no Brasil que cometerem 2 infrações gravíssimas, terá o direito de dirigir suspenso quando somar 20 pontos. Lembrando, quando é gerada a suspensão, o condutor vai poder dirigir ou não, pessoal? Não, ele não pode dirigir. Como que ele vai ter que trabalhar? De ônibus, táxi, a pé, de bicicleta, rolando, dando mortal, menos conduzindo o veículo automotor. Ele não pode conduzir o veículo automotor. Então, ele cumpre o tempo de suspensão, 6 meses nesse caso, por pontuação, né? Pelo menos não pode ser encontrado dirigindo. Aí faz o curso de reciclagem. O curso de reciclagem é em uma sala de aula, lembrando que o curso de reciclagem ele pode ser aplicado em DETRANS, CIRETRANS e CFCs, autoescolas. A carga horária, 30 horas aulas teóricas. Quais são as matérias apresentadas no curso de reciclagem? Legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. Quando ele conclui a reciclagem, toda a pontuação negativa é zerada. Lembrando que essa pontuação de 40, 30 e 20 pontos, para suspender, ela tem que ser somada durante 1 ano. 12 meses, não é assim, no ano de 2023, não é assim. É assim, por exemplo, hoje é dia 1º de março de 2023. Faz de conta que o motorista, hoje, dia 1º de março de 2023, foi encontrado sem o cinto de segurança. Ele furou, foi flagrado sem o cinto de segurança. Que infração é? Grave, 5 pontos. Então, hoje, dia 1º de março. Quando que vai caducar esses pontos? Dia 1º de março de 2024. Entenderam? Então, contando hoje, dia 1º de março de 2024, dia 1º de março de 2023, até o dia 28 de fevereiro de 2024, se nesse período, antes dessa primeira multa completar 1 ano, se ele somar 40 pontos nesse período, contando da primeira multa, entenderam? Entenderam? Sim ou não?
contando da primeira multa. Então, dia 1º de março, hoje. Isso. Aí ele somou 40 pontos. Antes dessa primeira multa, do dia 1º de março de 2023, completar um ano, no dia 28 de fevereiro de 2024, ele estourou a pontuação. 40 pontos, 30 pontos ou 20. Ele vai ter a carteira suspensa. Então, é no período de 12 meses, contando da primeira infração. Ok? Beleza. Mas a CNH definitiva, que é definitiva entre aspas, ela também pode ser suspensa automaticamente. Exemplo, dependendo da infração de trânsito, ela é suspensa direto. Se você for encontrado numa motocicleta, motoneta ou ciclomotor com uma criança menor de 10 anos, a tua carteira é suspensa direto. Por 6 meses. Vai ter que fazer reciclagem e proibido de dirigir. Se você for encontrado numa motocicleta, motoneta ou ciclomotor com adulto bêbado na garupa, a tua carteira é suspensa por 6 meses automaticamente. Se você for flagrado em via pública, infringindo o artigo 173, disputando corrida por estímulo de emulação racha, a tua carteira é suspensa direto. Lógico que o carro será apreendido e a pessoa também será presa. Se você for encontrado infringindo o artigo 174, fazendo manobras perigosas, empinando a moto, a tua carteira é suspensa automaticamente. Não, na provisória não tem essa pontuação aqui. É CNH definitiva. Se na provisória tiver uma criança menor de 10 anos, o que acontece com a PPD? Caçada. Se tiver uma pessoa alcoolizada na garupa da moto e você tem a PPD, o que acontece? Caçada. Não tem 40 pontos na provisória, não tem 30 pontos na provisória, não tem 20, não tem. Se perder 3 pontos, caça a provisória? Não, não caça. Se perder 4 pontos, caça a provisória? Não caça. Mas se perder 4 pontos 2 vezes no período de um ano, contando da primeira multa, caçou a provisória. Isso é na CNH definitivo. A PPD é bem restrito, né? Tem várias restrições ali. Eu conheço pessoas repetindo que nunca perderam pontos na CNH. Aqui. Outra situação que suspende a carteira direto. Imagina lá. Uma via de 30 km por hora. Para você que é bom em matemática. Numa via de 30 km por hora. Se o condutor for autuado por um radar fixo ou móvel e uma velocidade superior a 50%, ele vai ter que estar a quantos? Se ele está numa via de 30 km por hora, ele vai ter que estar a quantos quilômetros por hora para estar acima de 50%? 46 km por hora. Então, numa via de 30 km, o candidato que for encontrado a 46 km por hora, ele vai ter a suspensão automática do direito de dirigir por 6 meses. O valor da infração gravíssima, quando a velocidade é superior a 50%, é multiplicada por 3. Na página 22, qual é o valor da infração gravíssima multiplicada por 3? R$880. Isso, R$880. Em velocidade superior a 50%. Uma via de 60 km por hora, 50% a mais, aquela via que é de 60, se o condutor for encontrado a 91 km por hora, a suspensão é automática do direito de dirigir. A pessoa que envolve em acidente de trânsito e foge do local, automaticamente a carteira é suspensa. A pessoa que foi encontrada no organismo, né, no organismo dela, álcool, bebida alcoólica, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob influência de álcool ou drogas é uma infração gravíssima, multiplicada por 10. R$293 vezes 10. Valor da multa, R$2.934,70 para quem toma um copo com cerveja. Então, a carteira de habilitação ela pode ser suspensa por pontos ou automaticamente. Para você que está vendo esse vídeo agora,
para as pessoas que estão aqui na sala de aula e para você que está em casa. Tem pessoas aqui que conhecem caminhoneiros, né? Isso, casadas com caminhoneiros. Para você que tem parente caminhoneiro, para você que tem pai caminhoneiro, esposo, esposa caminhoneira, para você que conhece um profissional da categoria C, dúvidas? Oi? Vezes 10. Vezes 10. Isso. Para você que conhece uma pessoa habilitada na categoria C, D ou categoria E, os profissionais de trânsito que exercem atividade remunerada, eles ficam isentos das infrações gravíssimas. Para quem é habilitado na categoria C, D ou E e exerce atividade remunerada, só terá a carteira suspensa, o direito de dirigir suspenso, quando somar 40 pontos. Eles ficam restritos em relação às infrações gravíssimas. Olha só, se um condutor da categoria C, D ou E cometer 5 vezes infração gravíssima, 7 vezes 5, 35 pontos. Ele não terá o direito de dirigir suspenso. E tem mais uma coisa que ajuda os profissionais da categoria C, D e a categoria E. Quando eles atingem 30 pontos, chega um informativo para eles através do aplicativo do Detran ou por remessa postal, né, pelo correio, para que ele procure uma autoescola e faça uma reciclagem preventiva, prevenindo ele de ter a carteira suspensa. Então, quando ele atinge 30 pontos, ele continua dirigindo, ele não fica proibido. Faz a reciclagem, zera a pontuação. Agora, se ele somar 40 pontos, ele perde o direito de dirigir. Na minha opinião, os profissionais da categoria C, D e categoria E, a regra deveria ser igual. Se ele não cometer nenhuma gravíssima, suspenderia quando somasse 40. Se o caminhoneiro cometesse uma gravíssima, deveria suspender também quando atingir 30 pontos. E o caminhoneiro que cometesse 2 infrações gravíssimas, no meu ponto de vista, teria que suspender quando somar 20 pontos. Imagina, estão dando a liberdade para o caminhoneiro cometer infrações que colocam em risco a vida das pessoas. Toda infração gravíssima é colocada diretamente em risco a vida das pessoas. Imagina, profissionais da categoria C, D ou E, com o caminhão carregado, se furar o sinal vermelho uma vez, exceder os limites de velocidade outra vez, ultrapassar em local proibido, quando ele comete infrações gravíssimas, quer dizer então que ele vai poder continuar colocando em risco a vida? O Conselho Nacional de Trânsito entende, né, que os caminhoneiros, nós somos dependentes dos caminhoneiros. Somos dependentes dos caminhoneiros. Mas lembrando que tem uma regra para eles, né? A cada 8 horas eles têm que descansar 2 horas. Mas também o nosso país não comporta, né? Não tem infraestrutura para isso. Imagina, tem caminhoneiro que já dirigiu 8 horas, mas nos próximos 30 quilômetros não tem acostamento, não tem um posto, não tem um hotel, não tem um motel, não tem nada para ele descansar. E nas rodovias que tem acostamento, ainda vai parar a dormir, acaba assaltado. Então, o país não comporta, não tem infraestrutura. Mas você que é caminhoneiro, sentiu cansado com sono, você tem que parar e descansar. Você não pode furar o sinal vermelho, você não pode beber e dirigir, você não pode ultrapassar local proibido só porque você está restrito em relação às infrações gravíssimas. Espero que os senhores, senhoras, senhoritas tenham gostado dessas informações. Espero que eu esteja contribuindo da melhor maneira possível, levando aos senhores, senhoras, senhoritas o conhecimento de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso da segunda etapa. Lembrando, para você que conhece alguém que está reprovando muito no teórico, recomende o nosso canal, #ProfRonaldScrimini. Para você que é inscrito no meu canal, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, tem vários vídeos que vai ajudar você
alcançar o sucesso da segunda etapa. Ative o sininho para que cheguem novas notificações. Não esqueça de deixar o joinha lá, hein? Deixe o like, compartilhe e comente. De Paranaguá para o mundo!